As 10 encaradas mais engraçadas da história do UFC. Olá, fãs de MMA e entusiastas do UFC. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um dos aspectos mais subestimados, mas absolutamente cativantes do UFC. As encaradas antes das lutas. Sim, esses momentos podem ser tensos, mas também podem ser hilários. Então prepare-se para rir e se surpreender com as 10 encaradas mais engraçadas da história do UFC. Antes de mergulharmos nas 10 encaradas mais engraçadas da história do UFC, dê um rápido like nesse vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos futuros conteúdos. Bora lá? 10º lugar, Johnny Walker. Johnny Walker, o homem, o mito, a lenda. Esse lutador brasileiro de artes marciais mistas é conhecido tanto por suas habilidades devastadoras no octógono quanto por sua personalidade. Mas vamos voltar no tempo para um dos momentos mais icônicos e, claro, hilários da sua carreira. O tropeço ouvido em todo o mundo do MMA. Imagina a cena. Estávamos todos sintonizados, esperando aquela tensão palpável que só uma encarada do UFC pode oferecer. Os lutadores caminham até o palco. A multidão tá em silêncio e então acontece. Johnny Walker, sempre o showman, sobe no palco com seu telefone na mão, talvez para capturar o momento para a posteridade. Mas em um giro do destino que só poderia acontecer com ele, Walker tropeça e seu precioso telefone escapa de suas mãos, caindo no chão com um baque audível. Agora, para qualquer outro lutador, isso poderia ter sido um momento embaraçoso, talvez até desmoralizante. Mas a gente tá falando de Johnny Walker aqui. O que ele faz a seguir? Ele não só pega seu telefone caído, mas também aproveita o momento para tirar uma selfie rápida, capturando a reação da multidão e, claro, do seu oponente. E como se isso não fosse suficiente, ele começa a fazer uma série de caretas e gestos, transformando um momento potencialmente embaraçoso em um dos mais memoráveis e carismáticos da história das encaradas do UFC. 9º lugar, Ian McCall. Ian McCall, ou como ele é carinhosamente conhecido no mundo do MMA, Uncle Creepy. Esse é um homem que entende que o jogo mental começa muito antes de você pisar no octógono. O que ele fez durante uma de suas encaradas mais memoráveis é um testemunho disso. Vamos mergulhar nos detalhes. Então aqui estamos nós, na pesagem oficial. Aquele momento de tensão onde os lutadores estão no seu limite físico e emocional, cortando peso e desidratados. Seu oponente visivelmente desgastado mal consegue ficar de pé. E o que Ian McCall faz? Ele pega uma garrafa de água e começa a beber. Mas ele não bebe como você e eu. Ele faz isso bem na frente do seu oponente, saboreando cada gole como se estivesse em um comercial de água engarrafada. Agora você pode estar se perguntando, isso foi uma jogada psicológica? Bem, considerando que estamos falando de Uncle Creepy, um homem que fez carreira tanto dentro quanto fora do octógono sendo um mestre da mente, eu diria que sim. Ele não estava apenas matando sua própria sede, ele estava plantando uma semente de dúvida, talvez até de desespero na mente do seu oponente. E o melhor de tudo, ele fez isso com um sorriso no rosto. Mas não para por aí. O que torna esse momento verdadeiramente icônico é a reação do público e dos comentaristas. Todos entenderam imediatamente o que estava acontecendo e a sala explodiu em risada e aplausos. Foi uma daquelas situações em que você não sabe se deve rir ou ficar boquiaberto com a audácia do homem. 8º lugar, Shane Young. O Haka, essa dança maori carregada de história e significado, uma expressão de identidade cultural e um ritual de guerra que remonta a séculos. Agora imagina trazer todo esse peso cultural para o palco de uma encarada no UFC. Parece improvável, certo? Bem, não para Shane Young, o lutador da Nova Zelândia que decidiu quebrar todas as regras das encaradas. Vamos pintar o quadro para vocês. O ambiente está carregado, a tensão é palpável e Dana White está lá como sempre, mediando a encarada entre os lutadores. Todos estão esperando o típico aperto de mão ou talvez uma troca de palavras ásperas. Mas não Shane Young. Ele se posiciona, olha para o seu oponente e de repente começa a executar o Haka com uma intensidade que poderia cortar vida. Agora a primeira coisa que você nota é a expressão no rosto de Dana White. Ele parece uma mistura de confuso e fascinado, como se estivesse tentando processar o que exatamente estava acontecendo diante dos seus olhos. E ele não tá sozinho. Você pode ver a multidão passar por uma série de emoções, como surpresa, confusão e, finalmente, puro deleite. Mas o que torna esse momento verdadeiramente memorável é como Shane Young executa o Haka. Ele não tá fazendo isso como uma piada, ele tá totalmente comprometido, colocando sua alma e coração em cada grito e cada movimento. E isso, meus amigos, é o que o torna tão hilário. É essa combinação surreal de intensidade e o contexto inesperado de uma encarada do UFC.
E quando ele termina, a sala explode em aplausos e risadas. É um daqueles momentos que capturam perfeitamente o espírito imprevisível e frequentemente cômico do UFC, onde cultura, esporte e entretenimento colidem de maneiras que você nunca poderia prever. Se você tá gostando desse conteúdo, não se esquece de inscrever no canal e dar um like no vídeo. Isso nos ajuda muito e garante que você não perca nenhum dos nossos vídeos. Sétimo lugar, Quinton Rampage Jackson. Quinton Rampage Jackson, um nome que é sinônimo de intensidade e carisma no mundo do MMA. Esse é um homem que nunca deixa de surpreender, seja com suas habilidades brutais no octógono ou com sua personalidade cativante fora dele. E um dos momentos mais icônicos de sua carreira aconteceu durante uma encarada com ninguém menos do que Jon Bones Jones, uma das maiores estrelas do UFC. Então vamos criar o cenário. A gente tá em um dos eventos mais aguardados do ano e a tensão é quase palpável. Jon Jones, conhecido por sua seriedade e foco, tá lá, olhando fixamente para o Rampage. O público tá em silêncio, antecipando um confronto épico. Todos estão esperando uma encarada intensa, talvez até hostil, dada a rivalidade entre os dois. Mas então algo mágico acontece. Rampage, percebendo a tensão no ar e talvez querendo dar ao público algo para falar, de repente quebra o protocolo. Ele olha para Jon Jones, depois para a câmera e desencadeia um dos sorrisos mais contagiantes e genuínos que você já viu. Não é um sorriso zombeteiro ou sarcástico, é um sorriso que diz: estamos aqui para entreter, para dar um show, então por que não nos divertimos um pouco? A reação é instantânea. A multidão que estava em um estado quase hipnótico de expectativa explode em risadas e aplausos. Jon Jones, sempre profissional, tenta manter sua compostura, mas você pode ver um vislumbre de sorriso se formando em seu rosto também. E Dana White? Bem, ele parece aliviado, como se estivesse pensando: é por isso que eu amo esse esporte. Sexto lugar, Sean O'Connell. E agora chegamos a Sean O'Connell, o homem que poderia facilmente ser o protagonista de uma comédia romântica se não tivesse tão ocupado trocando socos e chutes no octógono. Esse lutador tem uma reputação por suas palhaçadas e senso de humor, mas o que ele fez durante uma encarada com o Ilir Latif elevou o jogo a um novo nível. Vamos criar o cenário. A arena tá cheia, os fãs estão ansiosos e os lutadores estão prontos para a encarada. Ilir Latif, conhecido como The Sledgehammer, tá lá com sua expressão séria e focada, talvez até intimidadora. Todos estão esperando o típico confronto visual, talvez algumas palavras trocadas, mas nada além disso. Mas então, Sean O'Connell entra em cena e ele não vem de mãos vazias. Ele traz consigo um buquê de flores. Sim, você ouviu direito, um buquê de flores. E com um sorriso irônico e um olhar travesso, ele estende o buquê para um surpreso e claramente desconcertado Ilir Latif. O público fica atônito por um momento, processando o que acabou de acontecer. E então, como se fosse uma cena de filme, a multidão explode em risadas e aplausos. É um daqueles momentos que fazem você se perguntar: eu realmente vi isso em uma encarada do UFC? Mas o que torna esse momento verdadeiramente inesquecível não é apenas o gesto em si, mas a execução perfeita de O'Connell. Ele não faz isso de forma exagerada. Ele faz isso com a quantidade certa de charme e humor, tornando o momento não apenas engraçado, mas também de alguma forma genuinamente tocante. E a reação de Latif? Bem, ele aceita o buquê, meio que sem saber o que fazer, mas claramente entretido pelo gesto. É um daqueles momentos que nos lembram que, no final das contas, o UFC é tanto sobre entretenimento quanto sobre esporte. Quinto lugar, Jon Jones e Anthony Johnson. Jon Jones e Anthony Rumble Johnson, dois dos pesos pesados do mundo do MMA, são conhecidos tanto por suas habilidades devastadoras no octógono quanto por suas personalidades complexas fora dele. Mas o que aconteceu durante uma de suas encaradas foi algo que ninguém poderia ter previsto, o que se tornou instantaneamente uma das cenas mais memoráveis e virais da história do UFC. Eu vou pintar o quadro. Estamos em um evento de grande porte. A atmosfera está carregada de expectativa e tensão. Dana White está no meio, pronto para intervir caso as coisas fiquem muito acirradas. Afinal, estamos falando de dois dos lutadores mais intensos do esporte. O público tá na ponta da cadeira, câmeras prontas, esperando por qualquer faísca que possa acender o fogo da rivalidade. E então, em um momento coordenado que só pode ser descrito como pura genialidade, Jon Jones e Anthony Johnson avançam em direção um ao outro como se fosse entrar em um confronto físico ali mesmo. Dana White, previsivelmente, entra em modo de pânico, estendendo os braços em uma tentativa frenética de separá-los. Mas aqui vem a reviravolta. Justo quando você pensa que as coisas vão explodir, ambos os lutadores param, se viram para a câmera e começam a rir. Sim, foi tudo uma pegadinha para enganar Dana White e, claro, para dar ao público algo para falar. O lugar vai à loucura.
Dana White, depois de um momento de alívio palpável, começa a rir também. As redes sociais explodem e antes que você saiba, o momento já virou meme, sendo compartilhado e comentado em todas as plataformas imagináveis. Quarto lugar, Anderson Silva e Chris Weidman. Anderson Silva e Chris Weidman, dois nomes que por si só já são sinônimos de grandeza no mundo do MMA. Ambos são conhecidos por suas habilidades técnicas e táticas, mas também por suas personalidades distintas. E quando esses dois gigantes se encontram para uma encarada, eles nos deram um momento que ninguém poderia ter previsto e que deixou o mundo do MMA completamente atônito. Vamos colocar vocês no cenário. A arena tá lotada, a energia é elétrica e a antecipação é tão densa que você poderia cortá-la com uma faca. Anderson Silva, ou Spider, conhecido por sua calma e foco, e Chris Weidman, um americano que sempre traz uma intensidade palpável, estão frente a frente. Todos esperam uma encarada tensa, talvez até hostil dada a importância da luta que se aproxima. Mas então algo inesperado acontece. Os dois lutadores se aproximam tanto um do outro que seus lábios quase se tocam. Sim, você ouviu direito. Eles ficaram tão próximos que parecia que estavam prestes a se beijar. O público fica mudo por um segundo processando o que acabou de acontecer, e então explode uma mistura de risadas e exclamações de surpresa. O que torna esse momento verdadeiramente inesquecível não é apenas a proximidade física, mas a tensão emocional que a envolve. Ambos os lutadores mantêm o contato visual como se estivessem se desafiando a cruzar uma linha invisível. É uma mistura surreal de tensão, surpresa e, claro, um toque de humor que só poderia acontecer no UFC. Terceiro lugar, Henry Cejudo. Henry Cejudo, o mensageiro, um homem que nunca deixa de surpreender, seja com suas habilidades fenomenais no octógono ou com suas táticas psicológicas fora dele. E um dos momentos mais icônicos de sua carreira veio durante uma encarada com TJ Dillashaw, um lutador igualmente talentoso e carismático. Mas o que Cejudo fez nessa encarada foi algo que ninguém poderia ter previsto e que se tornou uma espécie de profecia para o que aconteceria na luta. Vamos criar o cenário. A atmosfera está carregada, os fãs estão em polvorosa e a tensão entre Cejudo e Dillashaw é palpável. Ambos são conhecidos por suas habilidades técnicas e estratégicas, e a luta promete ser uma das mais emocionantes do ano. O público está à espera de uma encarada intensa, talvez até de algumas palavras trocadas. Mas então, Henry Cejudo faz sua entrada, e para surpresa de todos, ele não vem sozinho. Em sua mão, ele segura uma cobra de brinquedo. Sim, uma cobra de brinquedo. E com um olhar desafiador e um sorriso confiante, ele a coloca no chão, como se estivesse domando uma serpente real, fazendo uma clara alusão ao apelido de Dillashaw, The Viper. O público fica atônito por um momento e então explode em risadas e aplausos. É um daqueles momentos que capturam perfeitamente a essência do que faz o UFC tão especial, a combinação de atletismo, entretenimento e teatro. Mas o que torna esse momento ainda mais icônico é o que acontece na luta. Cejudo, contra todas as probabilidades, consegue uma vitória impressionante sobre Dillashaw, como se sua encarada tivesse sido uma espécie de premonição. A cobra de brinquedo, que inicialmente parecia uma mera tática de intimidação, se torna um símbolo da vitória de Cejudo e de sua habilidade de domar seus oponentes. Segundo lugar, Phil Davis. Phil, Mr. Wonderful Davis. Um lutador que combina habilidades técnicas com um senso de humor que é tão afiado quanto o seu jogo no chão. E um dos momentos mais memoráveis de sua carreira não veio de uma vitória espetacular ou de uma finalização incrível, mas de uma encarada que mostrou que ele não tem medo de rir de si mesmo. Vamos contextualizar. Phil Davis está prestes a enfrentar seu próximo oponente e a atmosfera está, como sempre, carregada de tensão e expectativa. Todos estão lembrando de sua luta anterior, onde um golpe acidental nos olhos de seu oponente gerou controvérsia e debates acalorados entre os fãs e especialistas. Então o que Davis faz durante a encarada? Ele decide abordar o elefante na sala de uma forma brilhante. Com um olhar travesso e um sorriso irônico, ele faz um gesto com a mão imitando o golpe acidental nos olhos e então aponta para si mesmo como se dissesse: "Sim, eu sei, eu fiz isso, e agora eu tô rindo disso." A reação do público é imediata, risadas e aplausos enchem a arena, e até seu oponente não consegue conter um riso. É um daqueles momentos que nos lembram que o MMA não é apenas sobre força e técnica, é também sobre personalidade, carisma e sim, capacidade de não se levar tão a sério. Mas o que torna esse momento verdadeiramente icônico é a autenticidade de Davis. Ele não tá fazendo isso como uma tática de relações públicas ou como uma forma de desviar a atenção. Ele tá fazendo isso porque é quem ele é. E isso, meus amigos, é o que faz dele Mr. Wonderful.
Em primeiro lugar, Pat Barry versus Stefan Struve. E finalmente chegamos ao nosso último momento icônico. E esse envolve Pat H.D. Barry e Stefan Skyscraper Struve. Agora, esses dois lutadores são conhecidos por suas habilidades distintas no octógono. Mas o que realmente roubou a cena durante sua encarada foi algo que nenhum deles poderia controlar: a diferença de altura. Vamos aqui criar o cenário. A arena tá cheia, os fãs estão ansiosos e os lutadores estão prontos para a encarada. Pat Barry, com seus 1,80 de altura, já é uma presença imponente. Mas então entra Stefan Struve, que com seus impressionantes 2,13 metros faz Barry parecer quase um peso leve em comparação. O público percebe imediatamente e começa a murmurar e rir. E então, em um momento de pura comédia, Pat Barry decide abraçar a situação. Ele olha pra cima, bem pra cima, tentando fazer contato visual com Struve. E então começa a rir. Struve, percebendo o humor da situação, também começa a rir. E ambos os lutadores se dão um aperto de mão amigável, como se estivessem compartilhando uma piada interna com todo mundo assistindo. Mas o que torna esse momento verdadeiramente memorável é como ele captura a essência do que faz o MMA tão especial. Não é apenas sobre habilidade, técnica ou mesmo rivalidade. É também sobre esses momentos humanos, essas pequenas peculiaridades que tornam o esporte tão relevante e divertido de assistir. E a reação do público? Eufórica. O momento é capturado em inúmeras fotos e vídeos, tornando-se viral em questão de minutos. É uma daquelas cenas que você não pode planejar, mas que se tornam inesquecíveis justamente por sua espontaneidade. Tá aí, pessoal, essas foram as encaradas mais engraçadas da história do UFC. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto nós. E falando em diversão, temos outros vídeos incríveis. Se você gostou desse tema, confira esses outros vídeos que abordam temas semelhantes. Eu tenho certeza que você vai adorar. E se você gostou desse vídeo, por favor, inscreva-se no canal e dê um like. Sua interação é crucial e nos ajuda a continuar trazendo conteúdo de alta qualidade para vocês. Até a próxima e lembrem-se, o UFC é mais do que apenas lutas, é entretenimento puro.